Gênesis capítulo 6, vamos ler dos versos 1 até 8, uma história bem conhecida, em que Deus levanta Noé para trazer salvação ao povo, à sua família, na verdade, e os animais. Acharam? Gênesis 6, do 1 até o 8. O título da minha Bíblia diz A Corrupção do Gênero Humano. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. E o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. E o Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Verso 8, vamos ler comigo? Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Você pode ler de novo comigo? Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Você pode se assentar, por favor. Eu disse que ia falar do pastor Silas, mas no próximo dia 7, que é próximo domingo, às 6 horas da tarde, nós vamos ter um culto de celebração, em que vai estar nosso superintendente, vai estar o pastor Melvin, eu, pastor Silas, e aqueles que quiserem chegar. Nós queremos ter um tempo especial, um culto de adoração ao Senhor, ali na igreja Grace Fellowship Church, igreja da Comunhão da Graça. Vamos estar ali e vai ser um culto especial, vai ser o primeiro culto numa igreja, que nós estamos na casa do pastor Silas todas as quintas-feiras. Então você é bem-vindo para estar lá, estar presente. E também no dia 14 de setembro, lá em Melbourne, tem muita coisa acontecendo, né? Dia 14 de setembro em Melbourne, nós vamos ter o batismo no mar. Vai ter uma outra história acontecendo lá, né? 2 pessoas vão se batizar. Tem uma irmã que pediu para mim que ela queria se batizar no mar, mas o outro pastor que estava não deu tempo dela se batizar no mar. Sonho da vida dela, batizar no mar. E ali fica 10, 15 minutos do mar, da praia. Então, nós vamos estar lá batizando esses 2 irmãos também para a glória de Deus. Então, se você também quiser participar, nós vamos passar mais detalhes depois. Mas o foco principal agora é domingo que vem. Pastor Silas, a Lu, as meninas e os meninos, né? Então, vai a gente estar junto ali. Amém? Você que está nos visitando, quiser participar também, vai ser um privilégio para nós. Muito bem, esse texto nos lembra, desculpa, esqueci de mais um, o pastor Marcelo me chamou a atenção ontem, né? Porque falei da igreja de Melbourne, falei da igreja de Claremont, e não falei da igreja na rua. Não falei da igreja na rua. Né? O pastor Marcelo, ele tem feito um trabalho às sextas-feiras, os novos que estão chegando, de entregar marmitas para os moradores de rua, em situação de rua, melhor, em situação de rua. E então, tem sido uma bênção, né? E cada semana é um milagre, cada semana é uma coisa nova. E eu gostei de uma frase do Amarildo, nem sei se ele lembra o que ele falou, mas ele disse um dia que a gente estava lá, ele falou: Jesus poderia estar em qualquer lugar, mas com certeza ele estaria ali. Com certeza ele estaria ali. Gravei essa frase sua, viu? Você acha que eu não gravo? Eu gravei.
Jesus estaria ali. Jesus com certeza estaria olhando para os órfãos, para as viúvas, olhando para aqueles que estão em necessidade. Então, só para lembrá-los também que tem a igreja na rua, toda sexta-feira, às 7 da noite, atrás do estádio Orlando City. Tá bom? Muito bem. Que texto maravilhoso, hein? Essa é uma direção do Senhor para Noé. Você vai ver algumas ideias que eu quero pensar com você. Primeiro, houve um corromper do homem. Esse texto ele é riquíssimo porque tem muitas ideias interessantes para nós. Tem muitas coisas que não temos resposta. Tanto é que os estudiosos dizem, olha, são questões que nós temos assim 3 vertentes, pelo menos 3 vertentes. Quando fala ali dos filhos dos homens, das filhas, quem seriam essas pessoas? Tinha os gigantes. Tem várias vertentes ali que são difíceis de explicação, porque o texto sagrado não nos dá uma correta interpretação do texto. Mas alguns estudiosos dão uma ideia. Né? Então, por exemplo, quando fala ali dos filhos de Deus, alguns acham que eram anjos caídos, era uma interpretação mais tradicional dos judeus ortodoxos, mais do Antigo Testamento, os estudiosos que estudavam a palavra de Deus, anjos caídos. Mas anjos não podem ter relacionamento com homens. Então, é uma base muito fraca para manter esse argumento. A segunda, que eles seriam pessoas que tinham a sua natureza má, inclinada ao mal, e eles então se uniram com as mulheres e tiveram filhos, mas isso não foi agradável ao Senhor. Deus não se agradou daqueles casamentos. Os casamentos foram casamentos tomados à força, essa é outra posição que alguns dizem, foram casamentos feitos à força, porque eles viram as moças, acharam bonitas, tomaram para si, apenas pela aparência, e não é esse o plano de Deus. Deus quer que o casamento seja dirigido por Deus, seja guiado por Deus. Então são questões que, no nosso entendimento, algumas ideias a gente não tem resposta completa, mas o texto diz que Deus não se agradou daquilo. Deus ficou triste. Outras versões dizem que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Essa é uma tradução muito fraca do texto original. Porque se você pegar a Bíblia do Almeida, por exemplo, a mais conhecida das traduções do inglês, dos originais hebraico e grego para o português, ele traduziu como Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas nos originais, a ideia é que Deus se entristeceu. Nessa versão que eu li, que é a Nova Almeida atualizada, ela coloca que Deus se entristeceu. É como se você tivesse ficado chateado de ter feito o homem, porque ele peca, ele desobedece, ele sai dos caminhos do Senhor. Então Deus não quer que isso aconteça. Mas naquele momento, Deus então decidiu acabar com a raça humana. Por que então acabar com os animais? Essa é a pergunta que eu fiquei me fazendo. Por que os animais? Porque os homens, tem outras teorias também, que, como o marido diz que eu sou um professor, né? Ele diz que eu me chamo de professor, ele começou, apesar que o Gustavo está mais professor que eu hoje, ó. Começava assim, igual o Gustavo, né? Todo na estica, na linha, né? Brincadeira, Gustavo. Mas, eu falei para ele que domingo que vem eu já vou vir assim, igual ele. Chique, na chique. Mas esses estudiosos, o senhor Marcelo lá, tá vendo? Não posso vir como você não, Daniel. Não, camiseta, não posso vir para o culto assim. Brincadeira. Bom, mas estudiosos estão dizendo
que essa corrupção do homem, esse desagrado, Deus ficou chateado com isso. Ele então decidiu acabar com tudo. E os animais, porque eles ofereciam os animais como sacrifício. Eles colocavam os animais em situações complicadas. Há algumas linhas chamam até da bestialidade, os homens tendo relacionamento sexual com animais. São questões que degradante, mas a Bíblia não fala sobre isso. Só diz que Deus ficou irado com esse povo e resolveu acabar com ele, inclusive com os animais. Bom, e então Deus encontra um homem, uma pessoa, que assim como Jó, Deus só falou bem de Noé e de Jó. Deus disse que Jó era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Foi Deus que disse isso, não foi o homem, não foi Satanás. Foi Deus quem disse isso. E aqui o texto diz que Deus encontrou favor sobre a vida de Noé. Verso 8, porém Noé achou graça diante do Senhor. Ele era engraçadinho, né? Já que a gente vai fazer graça, ele era engraçadinho, ele tinha a graça de Deus. O favor de Deus, outras versões traduzem como favor de Deus. Ele tinha isso da parte do Senhor. Deus olhava para Noé e dizia: esse homem, eu posso contar com ele. Este homem, eu posso ter ele como alguém para fazer aquilo que eu estou planejando. Deus planejava algo e ele disse: eu tenho alguns homens, algumas mulheres que eu posso contar. Algumas pessoas que eu posso confiar. Este é a natureza de Deus. Ele vê o melhor nas pessoas. Aqueles homens corruptos, que não queriam saber de Deus, que se afastaram de Deus, Deus decidiu acabar com eles. Foi uma decisão de Deus de acabar com eles. E assim foi. E então Deus chamou Noé, e você vai ver na continuação do texto, que a terra estava corrompida, no verso 11, à vista de Deus e cheia de violência. Além da corrupção, havia violência. O povo matava sem motivo. O povo brigava por nada. E essa era a situação daquela época. Não sei se é muito diferente de hoje. Corrupção e violência a gente tem hoje, não? Semana passada teve um tiroteio numa escola de novo. Na igreja. Na escola da igreja, não foi? Acabou com 2 vidas e um monte de gente feridas. Depois o que eu estava lendo diz que ele se matou, mas não sabemos se alguém já acabou com a vida dele. Violência. Uma realidade que acontece quase que diariamente. Quem era do Rio, né? Quem era do Rio, lá nos morros, violência todo dia. As favelas, a violência é algo que não acaba. E desde aquela época, a corrupção, que é você se favorecer, ou favorecer alguém em benefício, ou seu ou do outro, e a violência. Existe alguma coisa assim parecida hoje? Deus é que Ele prometeu que não ia destruir mais a terra com o dilúvio, mas é a mesma situação. Jesus disse em Mateus, capítulo 24, se não me engano, que assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Casavam-se, davam em casamento, havia essa corrupção, essa questão toda imoral, até que Noé entrou na arca. A arca simboliza a presença de Deus. A arca simboliza a proteção de Deus. A arca simboliza para nós o que Deus tem de melhor para nós. E a terra estava corrompida,
e porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, verso 13 eu estou agora, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca, constrói um baú de tábuas de cipreste. Olha que palavra difícil. Cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados. Quem sabe o que é côvado aí? Daqui até aqui, ó. Um côvado é isso, ó. 30 centímetros. Ou seja, 900 metros. 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, e a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um em segundo e um terceiro, tinha 3 andares ainda. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Não vai ficar um. Vai acabar com tudo. Contigo, porém, olha aqui o verso 18. Presta atenção, grife esse verso 18 na sua Bíblia. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, de 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Noé obedeceu o que Deus mandou. Deus prometeu que iria estar com ele, iria abençoar sua família, mas ele precisava obedecer o que Deus estava falando. E a Bíblia diz que ele obedeceu. Você vai ver a importância do relacionamento do homem com Deus, da mulher com Deus, da criança com Deus. Você vai ver a importância de se relacionar com Deus, porque a terra estava tão corrompida, mas Noé não estava no meio daquele povo. Ele não fazia o que o povo fazia. Por mais que ele vivesse no contexto, ele era diferente. Ele era homem de Deus na época. Ele servia a Deus. E Deus achou graça na vida dele. Deus falou que ia acabar com tudo. Noé simplesmente obedeceu. A Bíblia não diz que Noé argumentou, que nós gostamos de argumentar, né? O senhor vai fazer marca para quê? Vai acabar com todo mundo? Mas por que, Senhor? Por que o senhor vai fazer isso? Não era melhor a gente fazer desse jeito, dessa maneira? A gente quer sempre dar um palpite para Deus. Senhor, é melhor fazer desse jeito, Senhor. Vai dar certo assim. É mesmo? Acho que Deus fica lá olhando. É mesmo? Tá bom. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhora. É do jeito dele. Noé simplesmente obedeceu e cumpriu o que Deus estava falando. E tem um detalhe muito importante aqui para nós. Deus fala. Deus fala de muitas maneiras. Talvez a gente ache que Deus só fala de um jeito. Deus fala de muitas maneiras. A principal maneira de Deus falar nos dias de hoje é a sua palavra. Se você deixar aberto lá no Salmo 91, como em muitas casas, eu fui numa casa recentemente e estava lá aberto no Salmo 91, a Maria não sabe que casa que é, né? Fui lá na casa, abri lá, cheguei lá, estava lá no Salmo 91, a Bíblia aberta lá no Salmo 91, as folhas já estavam amarelas.
Ou seja, está aberta, mas será que está lendo? Quer ouvir Deus falar conosco? Com você? Abre a Bíblia e leia. Não vai fazer igual aquele desavisado. A história, acho que todo mundo já conhece essa história, mas um desavisado que abriu a Bíblia, foi Judas e enforcou-se. Lembra dessa história? Aí ele falou, não, essa palavra é muito pesada, Senhor, deixa eu abrir outro lugar. Aí abriu outro lugar, vai tu e faz o mesmo. Né? Eu não sei se já tinha ouvido essa história, mas... Não, nunca tinha ouvido? Então, são os desavisados. O Senhor fala comigo, aí abre lá. Mas quando você lê a palavra do Senhor, Ele fala com você. Deus pode usar meios, muitos meios para falar conosco. Deus pode usar anjos, pessoas, Deus pode usar a natureza, Deus pode usar uma situação, um ambiente, até o seu chefe. Sabia que Deus usa o seu chefe para falar com você? No meu caso, meu chefe é crente, né? Meu chefe é crente. É pastor também, né? Pastor Melvin, pastor da igreja americana, mas Deus usa. Pastor Métio, Deus já usou o pastor Métio para falar comigo. Ele nem sabe, mas Deus já usou ele para falar comigo. Porque Deus usa várias circunstâncias, meios, para falar conosco. E Deus falou com Noé. Eu não vou fazer piadinha não, Claudião. Claudião está rindo para mim. Pastor Cláudio, desculpa. Né? Mas Deus mandou ele fazer uma arca. Deus queria que ele construísse uma arca para poder proteger a sua família e todos os animais. E mantimentos também. Ter comida para o tempo que eles iam ficar longe, que eles iam demorar para plantar. E então, a partir do capítulo 7, nós vamos ver a entrada dos animais, 2 de cada espécie. Olha que interessante o detalhe da palavra de Deus. A preservação dos animais mostra que Deus não destruiu tudo, mas manteve um remanescente da sua criação. Deus preservou aquilo que Ele queria que preservasse. Então veio o dilúvio, capítulo 7, versículo 12, e 40 dias e 40 noites de chuva, chuva intensa. A água cobriu toda a terra, destruiu todos os seres vivos que não estavam na arca. Deus acabou com tudo. Será que se fosse hoje, o Senhor encontraria alguém como Noé, em que ele diria, por causa de você, Noé, eu não vou destruir tudo. Por causa de você eu vou preservar sua família. Por causa de você eu vou preservar o trabalho. Por causa de você eu vou preservar tudo aquilo que você tem feito. Por causa de você. Por causa de você eu vou mudar as leis do país. Homens que não se corrompem. Homens que não praticam a violência. Homens que não enganam. Homens que não fazem o que não agrada a Deus. Muitas vezes eu faço essa pergunta para mim mesmo. Senhor, será que eu estou agradando o Senhor? Será que a minha vida pode-se dizer que é como Noé, como Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? E você? Eu faço essa pergunta para mim. E você? O Senhor nos chama a um relacionamento com Ele. O Senhor nos chama a estar mais perto dEle. O julgamento do Senhor vai vir. A vinda do Senhor está cada dia mais próxima. E eu contei ontem no nosso grupo de comunhão aqui, que na sexta-feira estávamos entregando a marmita quase no finalzinho já. Um rapaz se aproximou de mim e disse, o que vocês são? Ele falou tão rápido, eu demorei para pegar o que ele estava querendo dizer. Aí o filho como é que chama? Do Rodrigo, o César, ele falou, ele está perguntando que igreja vocês são.
Falei, a gente é uma igreja evangélica. Vocês creem na volta de Jesus? A segunda vinda? Falei, cremos. Então vou na sua igreja. Porque ele já deve ter ouvido tanta coisa ali na rua, tantas histórias, tantas situações. Ele falou, essas igrejas eu não vou não. Eu não prego a Bíblia. E nós queremos sempre que você esteja com a Bíblia aberta, seja no celular ou a Bíblia física, né? Que está desaparecendo dos nossos dias. Né? Daqui a pouco vai ser difícil de achar, já é difícil de achar. Mas é a palavra de Deus que nos sustenta, que nos alimenta, que nos abençoa, que o Senhor fala conosco. E então nós vamos ver algumas coisas que aconteceram. E eu estou caminhando para o final para a gente encerrar. Primeiro, a água cobriu a terra inteira. Isso mostra a totalidade do julgamento divino. Deus, Ele traz julgamento sobre aqueles que não querem um relacionamento com o Senhor. Segundo, o envio da pomba, lembra do corvo que ele enviou? É uma forma de Noé verificar sinais da restauração da terra antes de sair da arca. Noé, ele enviou a pomba, ele voltou, foi de novo, voltou, até a hora que achou um galho seco. Agora a gente pode ficar tranquilo que a gente vai pousar, né? Pousar no navio, como é que fala? Desembarcar. Mas olha que interessante. O Senhor, então, mostrou para ele um animal que na terra havia um galho seco e eles poderiam começar ali uma nova história. Não tinha nada mais. Só tinha Noé, a sua família e os animais. E comida, é claro. Tem que ter comida. Mas eu queria refletir hoje sobre isso, para nós, de que Deus quer fazer aliança conosco. Ele é um Deus que promete, é um Deus que faz alianças, que nós quebramos as alianças. Mas Deus não quebra nenhuma aliança. Há alguns anos atrás, sai um outro louvor, eu sou enciclopédia, né, Mário? Enciclopédia, um outro louvor, que chamava Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Quem conhece esse louvor? Olha, todo mundo conhece. Deus vai cumprir a sua palavra. Quantos casamentos eu celebrei e os noivos escolhiam essa música para cantar. Deus de aliança, fazia aliança. Deus de promessas. Ele não falha. Ele nunca falha. Nesta manhã eu quero chamar a sua atenção para isso. Será que o Senhor pode encontrar em você alguém que Ele pode confiar? Alguém que Ele pode dizer, conta comigo. Conte comigo. Eu vou, Senhor. Pedro disse, eu vou até a morte com o Senhor. É mesmo? Você vai me negar? Não é verdade? Deus olha para o nosso coração. Vamos ficar de pé? É uma manhã tão maravilhosa para nós. E nós podemos ver a fidelidade de Deus. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que nós lemos hoje sobre Tiago, se Ele prometeu que ia curar, Ele vai curar. Se Ele prometeu que Ele ia abrir uma porta, onde não existe porta, Ele vai abrir. Estamos orando lá em Clermont agora. Senhor, abre essa porta. Abre a porta. Porque onde não tem porta, é aí que Deus abre. Pode ser uma porta de trabalho, uma porta de relacionamento, uma porta de oportunidade.
que Deus quer de nós é um coração sincero. Alguém que não pratica o que nós falamos hoje. Em Apocalipse diz: ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Seja fiel, permaneça fiel. Por mais que os outros sejam infiéis. Vou falar uma frase que minha mãe sempre dizia: você não é todo mundo. Quem ouviu essa frase? Dos pais. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. E ela dizia também, ela deve ter me assistindo: se o seu amigo pular da ponte, você vai pular também? Não vai não. Você não é todo mundo. Você é individual. Você é uma pessoa que Deus ama, que tem planos sobre a sua vida. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor, nesta manhã nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Senhor, nós Te louvamos pela Tua fidelidade, Senhor. Nós Te louvamos pelo Teu amor, Senhor, pela Tua graça maravilhosa. Nós Te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus, a quem amamos e servimos, Senhor. Sabemos que o nosso mundo de hoje também está corrupto. Nosso mundo de hoje também está violento. O nosso mundo de hoje também tem essas questões que nós compartilhamos, Senhor, da humanidade, o desejo de querer ter o que é do outro, o desejo de querer fazer o que não te agrada, Senhor, de achar que Deus está longe, como disse Asaf no Salmo 73. Será que vale a pena eu permanecer fiel? Será que vale a pena eu permanecer no templo, permanecer na Tua presença? Os outros é que vão bem, os outros é que prosperam, os outros é que dão certo, Senhor, e nós que estamos fiéis ao Senhor, parece que a coisa não anda. Senhor, olha por nós hoje, Senhor, olha por nosso coração, Senhor. Se nós temos pecado contra o Senhor, nos perdoa, Senhor, mas não permita, ó Deus, que nós percamos a Tua presença. Queremos a Tua presença santa, queremos estar diante do Senhor. Não deixe que nós sejamos levados por esse mundo mau, esse mundo que jaz no maligno, em que Satanás tem imperado, Senhor. Não permita, Senhor, que nós nos afastemos dos Teus caminhos. Não permita que nós andemos um pé no mundo, um pé na igreja, Senhor, e vamos divididos, um coração dividido, mente dividida, mas que nós possamos ser fiéis ao Senhor, nós possamos estar na Sua presença santa, porque na Tua presença há delícia, Senhor, como disse Davi. Na Tua presença há maravilhas, na Tua presença há sinais, há milagres, há poder do Teu Espírito na Tua presença, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, ajuda-nos, Senhor, cumpre a Tua palavra nesta manhã, Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor é um Deus de promessas, um Deus que promete e cumpre. O Senhor não é como o homem que promete e não cumpre, que quebra as alianças. O Senhor é um Deus fiel, que jamais se arrepende, que jamais muda de pensamento. O Senhor é Deus imutável. O Senhor é Deus que nos conhece por dentro e por fora, sabe melhor do que nós mesmos que estamos passando hoje, do que estamos vivendo neste país. O Senhor sabe a nossa luta, a nossa dor. O Senhor sabe aquilo que nós vivemos, Senhor. E eu te peço, vem sobre nós e dá-nos a Tua paz. Dá-nos a Tua bênção, Senhor. E eu te peço que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa e bendita de Jesus, o Filho, e que a doce comunhão, a presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém e amém.